Alô pessoal, seja bem-vindo a este canal Cooperando Santos Oficial. Aproveite, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe. Eduardo Bolsonaro acabou com a Globo Lixo e acabou com Alexandre de Moraes. Veja esse vídeo, essa live ao vivo. Mas você que está entrando, se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe. Vamos lá para esta live. Debatendo sanções sobre Alexandre de Moraes, tá? E o que você vai ver aqui é surpreendente sobre vários aspectos, né? Até porque eu vou chegar a concordar com um deles aqui, coisa que é inacreditável, mas a gente não se furta de falar a verdade, né? Então, vamos lá, olha isso aqui. A Comissão de Relações Exteriores do Congresso dos Estados Unidos, ao ser provocado por um deputado republicano, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, confirmou que a Casa Branca pode aplicar... Abre parênteses. Deputado republicano que eu e Felipe Barros encontramos semana passada. Isso aí não é para jogar os confetes em cima de mim, não. Né? Até porque o deputado ele é livre para fazer o que ele quiser. O deputado americano Corey Mills, lá da Flórida. Mas é só para mostrar para você, principalmente para você que me cobra bastante, e eu nunca me incomodei com isso. Então, por um título de transparência, por um motivo de proximidade com vocês, é só para lembrar, tá? Semana passada, eu e Felipe Barros, a gente se encontrou com esse deputado, e ele foi muito homem, porque ele disse que teria essa audiência com o Marco Rubio, tá? E aí nós... Você pode gerenciar todo o seu escritório... Tá? E aí nós conversamos com ele sobre esse tipo de assunto. Então, o nosso trabalho principal aqui é o quê? É levar a realidade dos fatos, o que está acontecendo no Brasil, para dar essa exata dimensão na cabeça das autoridades americanas. E aqui nos Estados Unidos eles têm diversos instrumentos para agir, como a gente vai ver aqui, por exemplo, o caso da sanção. Então, deputado... Exatamente, meus irmãos. O que o Eduardo Bolsonaro está fazendo é um excelente trabalho. Ele está mostrando a realidade que está acontecendo no Brasil, lá nos Estados Unidos, que o Brasil realmente está vindo uma decadência, que isso já passou de uma perseguição política contra a direita. Não se trata de democracia, se trata de fazer realmente democracia no Brasil, não. Já passou, então, de uma perseguição política contra o povo da direita no Brasil. Então já virou uma patifaria sem tamanha, né, meus irmãos? O senhor que é veterano de guerra, que realmente cumpriu com a sua palavra e jogou aqui uma bomba atômica no Brasil nesse momento, onde muita gente já está precificando que o Alexandre de Moraes será sancionado. Sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. O Guga que vai explicar pra gente em que contexto isso acontece. Por favor, Guga. Olha, Marcelo, eu apurei também bastante história. De fato, a administração americana está estudando a possibilidade de adotar a Lei Magnitsky, que é uma lei que aplica sanções duríssimas contra estrangeiros. A gente já falou muito sobre essa Lei Magnitsky, né? Então, o que ocorre? A Lei Magnitsky é a lei que prevê que violações de direitos humanos ensejam a penalidades como as sanções OFAC. OFAC é o Office of Foreign Assets Control. É um instrumento, é um escritório dentro do Tesouro norte-americano que pratica aquilo que se fala na prática, a pena de morte financeira. O Guga parece que está bem informado, ele vai dizer aqui, eu já vi esse vídeo, né? Mas ele vai dizer aqui exatamente sobre o que se trata, mas a pessoa ela não pode usar os sistemas financeiros norte-americanos, e o sistema financeiro norte-americano está conectado com o mundo inteiro, com praticamente todos os bancos do mundo. Então a pessoa que toma uma sanção, uma penalidade dessa, ela basicamente não pode, né, ter cartão de crédito, ela não pode ter conta em banco, e todo mundo que se relaciona com ela toma as sanções secundárias, que são as mesmas penalidades que vai tomar aqui o Alexandre de Moraes. E no caso seria contra o ministro Alexandre de Moraes. Caso seja aplicada, ele não pode ter cartão de crédito de nenhuma das bandeiras que operam nos Estados Unidos, que são todas as grandes. Ele não pode ter conta em banco, porque se o banco permite que ele tenha uma conta, esse banco não pode operar nos Estados Unidos e pode ser alvo de sanções secundárias. É importante só para completar, o deputado fez a pergunta para o Marco Rubio, um deputado do estado da Flórida, um deputado republicano que está em começo de carreira. Mas o Marco Rubio é o secretário de Estado americano, que tem muito interesse na América Latina, que acompanha o que acontece no Brasil. O Marco Rubio ele é secretário de Estado norte-americano, descendente de cubanos, tá? Tem vários outros atores dentro do governo Trump que são descendentes de cubanos. Eles realmente estão
O que vai acontecer com Moraes? Moraes, que se acha o grande líder, o poderoso, vai ser sancionado, vai sofrer sanções dos Estados Unidos, como a lei Magnitsky, a lei que vai sancionar ele. Moraes não vai poder viajar para os Estados Unidos, Moraes não vai poder ter cartões vinculados aos Estados Unidos de créditos ou comprar qualquer marca dos Estados Unidos ou outras marcas patentes. Ou seja, vai ter a morte financeira do grande ditador Alexandre de Moraes. Então tá entrando live, se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe. Enfim, fizeram um excelente trabalho, tá? Comunidade cubana, obviamente fora de Cuba, né? Porque em Cuba não existe a liberdade. Já está desde 1959, quando teve a revolução lá do Fidel Castro e do Che Guevara, começaram a sair de Cuba. Muitos se basearam em Miami, na Flórida, e fazem parte da comunidade norte-americana. Já estão aí na terceira, quarta geração de cubanos da família que vivem nos Estados Unidos. Então, realmente, eles estão galgando postos muito altos, e esse é o caso, por exemplo, do Marco Rubio, que era senador antes de assumir o cargo de secretário de Estado, que é o nosso equivalente ao MRE, né? É o equivalente ao chanceler. Tem muitos contatos na América do Sul, inclusive também no território brasileiro. Eles estão sim de olho no ministro Alexandre de Moraes. Pode sim acontecer essas sanções serem aplicadas. Eu estava acompanhando agora os comentários da Eliane, da Flávia, as informações, toda a investigação do... E o Alexandre de Moraes está mal, o grande ditador. Ele não permite que cidadãos americanos e residentes permanentes, que são brasileiros também, que vivem nos Estados Unidos, no caso, o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino, tem o Alan dos Santos, que daí eu não sei o status migratório dele especificamente. Isso aqui é interessante, tá? Porque os Estados Unidos, eles não são, vamos assim dizer, eles não vão chegar aqui para consertar os problemas do Brasil. No entanto, o Alexandre de Moraes está abusando tanto do poder dele que ele está censurando pessoas que vivem sob a jurisdição norte-americana. E o Guga está dando alguns exemplos aqui, tá? O Alan dos Santos, o Rodrigo Constantino, o Paulo Figueiredo. Ele fala que não sabe o status do Alan dos Santos, mas sabe que o Rodrigo Constantino e o Paulo Figueiredo, pelo tempo que eles vivem aqui, é provável que eles tenham o green card, né? Ou que até sejam cidadãos americanos. Confesso que eu particularmente também não sei o status migratório deles correto. Mas é certo que vivem debaixo aqui da jurisdição norte-americana, pagam impostos nos Estados Unidos, e está tendo um juiz estrangeiro que está calando esses caras. E aqui a primeira emenda, ela é muito valorizada. Primeira emenda, gente, só para explicar rapidamente, quando os pais fundadores da América, lá em 1776, declararam a independência dos Estados Unidos da Inglaterra, era um momento em que os Estados Unidos estavam sofrendo abusos da Inglaterra, muito por conta do tributo em cima do chá. Então, fazendeiros comuns, como George Washington, se juntaram a outros, formaram uma milícia e partiram para fazer a independência dos Estados Unidos. Uma vez feita a independência dos Estados Unidos, eles fizeram uma Constituição e, na sequência, algumas poucas emendas. Na primeira emenda, eles garantem todos os direitos da pessoa livre, todos os direitos que Deus, né, deu aos seres humanos, não o Estado. Então, quando a gente fala aqui em liberdade de expressão, esse é o direito que Deus nos deu. Você vai ver nos discursos dos parlamentares norte-americanos, quando eles querem invocar as raízes, né, as tradições, o motivo pelo qual eles têm essas liberdades, eles não se reportam a uma jurisprudência da Suprema Corte ou uma lei feita pelo Congresso. Eles reportam a essa carta, né, a essa primeira emenda lá do século XVIII. Então, eles na primeira emenda, eles decidiram, liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de direito de vir e tal. E na segunda emenda, eles pensaram, como é que a gente faz para garantir que nenhum ditador vai vir amanhã e nos retirar esses... Realmente, Alexandre de Moraes está abusando demais, meu irmão, dos privilégios dele. Está se achando Deus. Alguém precisa calar o grande ditador Alexandre de Moraes. Realmente. Então, tá entrando na live, meu irmão. Aproveita, se inscreva, deixa o like aí e compartilha essa live ao vivo. Tirar esses direitos que Deus nos deu da primeira emenda. E aí vem a segunda emenda, que é o direito de portar, carregar armas de fogo e formar milícias para combater um ditador. Para que essa história, esses abusos cometidos
coroa britânica àquele tempo não se repetissem. E é o modelo de mais sucesso do Ocidente, porque tem mais de 200 anos que esses caras aqui têm sucessivas eleições uma atrás da outra, e no Brasil, a cada 30, 40 anos tem uma ruptura, né? Enfim, vamos continuar aqui com o Guga. Ele proíbe que essas pessoas tenham redes sociais, Marcelo. Qual que é o argumento que eu acompanho as redes sociais? Porque aqui nos Estados Unidos eu posso dizer, qual que é o problema de eles terem opiniões diversas? Eles estão sendo, nesse momento, na visão dos Estados Unidos, de muita gente aqui, eles estão sendo calados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, retornando, não é que os Estados Unidos vai vir intervir no Brasil. Não é nada disso, tá? A questão aqui é que eles estão se protegendo desse vírus incubado pelo Alexandre de Moraes. E não são só os jornalistas brasileiros não, tá? Tem cidadãos americanos aqui que tiveram mandado de prisão, o caso da Flávia, que tiveram mandado de prisão expedidos pelo Alexandre de Moraes, cidadãos americanos, por postagens realizadas ao tempo que estavam nos Estados Unidos. Isso é muito grave, gente. Isso é muito grave. E o Guga daqui a pouco vai levantar uma questão muito interessante, da qual a Eliane Cantanhede vai discordar dele. Hoje é ele, num outro dia pode ser eu, pode ser a Sandra Coutinho, pode ter uma pessoa que pega e não permite. Você vê que o que Alexandre de Moraes faz é o cúmulo do absurdo, né? Além de querer censurar as pessoas do Brasil, né, ele quer também censurar pessoas dos Estados Unidos, que lá tem um livre árbitro, né, de pessoas dos Estados Unidos, para simplesmente falar o que quiser do Brasil, né? Alexandre de Moraes não querer só censurar o povo brasileiro, ele quer censurar os Estados Unidos. E lá, meu irmão, é diferente. O Brasil não tem poder sobre os Estados Unidos. Alexandre de Moraes, o fim dele está chegando. Pode escrever o que estou falando. Pode até durar as maldades dele. Mas um dia vai chegar com pretinho. Particularmente, daí agora é uma opinião pessoal, eu acho isso extremamente grave. Eu sou um grande entusiasta da primeira emenda da Constituição americana, que garante a liberdade de expressão. Outro dia eu estava aqui defendendo o Mahmoud Khalil, que foi aquele estudante da Colômbia preso por expressar as opiniões dele sobre a guerra de Gaza e por criticar Israel. As pessoas têm que ter o direito à opinião. E por causa desse detalhe de bloquear especificamente essas 3 pessoas, ele pode ser alvo de sanções duríssimas, o ministro Alexandre de Moraes. Isso não é algo assim pequeno que está acontecendo. Insisto, foi o Marco Rubio, secretário de Estado americano, que foi senador e presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que fez essa declaração. Pode falar. Diga, Lili. Bem, primeiro, desculpa, Guga, mas eu vou discordar de você. Você que é meu amigo, querido amigo. Legítimo. E eu vou até pedir licença para dizer o seguinte. É muito comum que os jornalistas que moram nos Estados Unidos tenham essa visão de que pode tudo. Ela tá basicamente falando o seguinte, sabe os... Nós esquerdistas que não sabe de nada, meu irmão. Tem a cara que é petista, descarada. É mais um que tá passando vergonha no débito do crédito. Tá entrando na live? Meu nome é Compreensão Santos, oficial verificado. Se inscreva no canal, meu irmão. Deixa o like, compartilha essa live. Né, o sistema democrático mais permanente, mais estável do mundo, que já provou, passando por diversos momentos históricos, que é um sistema eficiente. Eu, Eliane Cantanhede, discordo desses caras. Eu falo, cara, pode até discordar, né? Vamos ver os argumentos dela. Né? Pode tudo, podia tudo, porque agora o Trump diz, não pode, comigo não pode não. Aqui no Brasil não é tão simples, por quê? Porque uma coisa é você ter opinião, que é o que nós temos aqui, e nós todos somos muito críticos, né? Tudo que, por exemplo, vou citar um colega, tá aqui, o Trigueiro é muito crítico em algumas coisas, ninguém proíbe o Trigueiro de falar, de escrever, de publicar nas redes. Agora, quando você começa a fazer ameaças aos ministros do Supremo, começa a falar mentiras sobre o sistema eleitoral brasileiro. Repara só, quando eles falam, estão fazendo fake news, estão fazendo isso, eles nunca provam, eles nunca demonstram lá o batom na cueca. Você pode ter um mau caráter, né, que defende, né, esse STF, essa lei opressora, que só serve para perseguir os povos da direita. É o povo do STF, não é o povo que está ali para defender os interesses do povo. Mas o STF virou-se um grande ditador perseguindo o povo da direita. É isso que o STF faz.
E com o nosso dinheiro, meu irmão, absurdo, nós pagamos impostos caríssimos para manter este STF que não faz nada para o povo, que não faz nada de bom, só serve para perseguir os patriotas. Eliane, mostra as ameaças que o Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, que a Jovem Pan em 2022 estava fazendo ao Alexandre de Moraes. Que ameaças? Que fake news? Quando você começa até a falar de familiares dos ministros do Supremo, né? Calma aí. Eu vi meu pai com peça teatral encenando a morte dele numa motociata. Eu vi o meu pai, o presidente da República, o pessoal jogando bola com a cabeça dele. Eu vi várias... A jornalista é uma piada. O engraçado é que pode fazer tudo com o Bolsonaro, pode postar nas redes sociais, desejar a morte de Bolsonaro, que Bolsonaro vai pra prisão, que Bolsonaro vai morrer. Pode tudo, né? É muita hipocrisia dessa mulher. Agora, quando se trata do Supremo Poderoso STF, aí não pode. Não pode falar da família, não pode falar do grande Supremo. Agora, quando o Bolsonaro pode tudo, pode desejar morte, pode falar palavrão contra Bolsonaro. É muita hipocrisia dessa esquerdista. Isso que a Globo lixo é. Dizendo por que eu desejo a morte de Jair Bolsonaro, mais de uma inclusive. E eu não vi esse sentimento nobre e bondoso, Eliane, de defesa das autoridades e das instituições brasileiras, porque a presidência da República é uma instituição. Aonde você estava, Eliane, quando a gente estava vivendo esse momento? Ou será que só vale para um lado e não vale para o outro? É por isso, Eliane, que você não debate na internet. É por isso que você prefere ignorar, porque não é porque você não quer se misturar com essas pessoas de baixo nível e você é mais inteligente do que elas, né? É porque você não tem argumentos para vencê-las. É simplesmente isso. O Guga matou a charada aqui. Olha o Guga Chakra, gente. Cara, eu não sei se vou me arrepender de fazer esse vídeo aqui, mas... Curiosamente, algumas escolas não... Esse vídeo aqui, mas... O Guga Chakra já entendeu o que está em jogo. O que está em jogo não é a democracia, né, como você diz defender, Eliane. O que está em jogo... Você vê que esse povo da esquerda é tão pilantra, você sabe o resto, que eles gostam de defender o indefensável, né? Essa jornalista aí não está defendendo a democracia que o Brasil não tem. Está defendendo os próprios interesses. Todos esses aí são comprados, já vem da Globo lixo. São comprados, todos os jornalistas que são comprados, são pagos para mentir, são pagos para defender o indefensável. É por isso que os jornalistas são Globo lixo, porque são jornalistas que defendem mentiras atrás de mentiras. Então você está entrando na live, se inscreva, meu irmão, no canal, deixa o like, meu nome é Compromisso Verificado, se inscreva, deixa o like, compartilhe, vamos ver essa live ao vivo. Vocês lembrem, não faz muito tempo a revista Cruzoé foi retirada, né, do ar. Vocês se lembram que agora a gente está tendo pela primeira vez na história do Brasil um julgamento onde vocês da imprensa não podem acompanhar. Vocês lembram que, por exemplo, quando teve a Lava Jato, os depoimentos de vários delatores, do Lula e etc., várias outras pessoas, empresários, vocês viram os depoimentos no processo do golpe da Disneylândia? O processo, né, talvez aí mais polêmico da nossa jovem democracia, você não está podendo acompanhar nada, Eliane. Você não está podendo ver nada. Quer dizer, você pode até acompanhar e depois escrever, porque daí o Alexandre de Moraes consegue controlar o que você vai escrever, né? Porque como um bom gangster, ele pode te ameaçar caso você escreva alguma coisa que ele não concorde. Ou ele vai mandar uma mensagem lá para Dani Lima para ela te corrigir no ar. Então, você está cavando a própria sepultura. Você talvez não esteja percebendo por estar cega por algum sentimento pessoal, mas você não está percebendo o que está em jogo. Instigando ali a reações que sabe-se lá até onde pode chegar. Isso é outra coisa. É o que eu sempre falo, a diferença da democracia para democratice. E liberdade de expressão não é o direito de você atacar as pessoas ou instigar a sociedade contra as instituições, as eleições, a Constituição e a representantes do Supremo. Mas eu fui saber hoje lá no Supremo, é claro que o Alexandre de Moraes não está falando, tá?
tá quieto, mas eu fui lá sondar ali o ambiente do Supremo e que ele comentou com os amigos dele, que não tá nem aí. Podem tomar qualquer decisão, é um fato lá dos Estados Unidos, e eu não tenho... Olha, não tô nem aí. Eu adoro essa parte aqui. Há um tempo atrás, né, saiu uma notinha no jornal falando que, quando o Trump foi eleito, que ministros do STF faziam piadas sobre a possibilidade de perder visto. Aí depois, mais recentemente, teve um especial jantar promovido pelo Alexandre de Moraes, em que saíram notas na imprensa falando que ele estava dando risada, fazendo referência a mim como bananinha. Só que agora, o que parece, né? Ele não tá nem aí. Antes ele falava que preferia a Europa do que os Estados Unidos para viajar de férias. Agora ele não tá nem aí. Tá interessante de ver isso aqui, Eliane. Eu lembro mais uma vez, os Estados Unidos, eles não atuam para consertar os problemas do Brasil. Os Estados Unidos, eles atuam para se proteger, eles atuam para proteger as liberdades. Tradicionalmente é um país que sempre exportou liberdade e democracia, né? Não esse negócio todo aí de combate à desinformação, que na verdade basicamente é censura. O Brasil é diferente dos Estados Unidos. O Brasil aqui não tem democracia. Os Estados Unidos tem, né? Donald Trump sempre luta para ter liberdade de expressão, né? A Xemará não pode calar, censurar o norte-americano, porque ele está querendo entrar na democracia do norte-americano e é perigoso, né? Já que os Estados Unidos têm mais poder bélico do que o Brasil. É mais rico, o país de primeiro mundo. O Brasil não, o país que está ultrapassado, né, meus irmãos? A esquerda, então, Eliane, não é algo exclusivo contra Alexandre de Moraes, tá? É algo exclusivo contra ditadores, abusadores de poder, e certamente eu diria que existem muito mais autoridades do que somente Alexandre de Moraes envolvidas nisso tudo. O que a gente está para ver nos próximos capítulos não é o fim dessa guerra, tá? Até porque eu já aprendi com os Founding Fathers norte-americanos, os pais fundadores da América, que a liberdade ela tem que ter uma vigilância permanente, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, pode ter certeza que abusadores e violadores de direitos humanos não terão a complacência do governo norte-americano. Na verdade, ele desdenhou disso, mas o que há também no Supremo é a constatação do efeito deletério do trabalho lá do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Muito obrigado, Eliane Cantanhede. Muito obrigado por esse reconhecimento nesse momento, ainda que cheio de sentimentos negativos, aquela áurea, o trabalho deletério. Qual o trabalho deletério, meu? Proteger as senhorinhas que estão sendo presas pelo 8 de janeiro, a condenações que nenhum assassino, um traficante de drogas internacional recebe no Brasil? Qual o trabalho deletério, Eliane Cantanhede? Então, essa mulher é tão abusada que gosta de debochar da cara dos brasileiros, né? Então, você está fazendo um ótimo trabalho, meu irmão. Está denunciando as irregularidades do STF, o abuso arbitrário do STF, né? No lugar de estar prendendo os que roubaram os aposentados, os 90 bilhões, 200 bilhões, está prendendo senhoras velhinhas e velhinhos que picharam a estalta, que vergonha, enquanto traficantes criminosos estão sendo postos em liberdade. A sua classe. Eu estou defendendo o direito da liberdade de imprensa. Eu estou defendendo jornalistas que estão exilados. Eu estou defendendo o Alan dos Santos, ficou 3 anos sem ver os filhos e a esposa dele. Eu estou defendendo o Paulo Figueiredo, que é um jornalista que vive nos Estados Unidos, que teve seu passaporte cancelado sem sequer ter sido citado. Você tem noção disso, Eliane Cantanhede? Logo nos primeiros semestres da Faculdade de Direito, a gente aprende o Instituto da Carta Rogatória. Quando um réu está no exterior, o juiz manda uma carta para a autoridade estrangeira e ela colhe o depoimento daquela pessoa. Por que Alexandre de Moraes não fez isso no caso do Paulo Figueiredo, do Rodrigo Constantino, do Alan dos Santos? Será que é porque ele está com medo de receber outro não, igual ele recebeu do governo Biden, para extraditar o Alan dos Santos? Será que o Alexandre de Moraes não quer passar vergonha, igual ele está passando agora na Espanha, que é governada por um socialista, o Pedro Sánchez, mas ainda assim o judiciário espanhol
não só não decretou a prisão do Oswaldo Eustáquio, como não promoveu a extradição dele. 2 pedidos do Alexandre de Moraes que foram negados pela justiça espanhola. Ih, rapaz, seu caldo é o melhor que tem, hein? Pela justiça espanhola. Eu estou defendendo, Eliane, o seu direito de falar. Eu quero que você fale. Eu acho uma baita asneira o que você está falando aqui. Você está discordando dos pais fundadores da América. Mas, direito seu, né? Até se fala, né? Cuidado quando for abrir a boca para as pessoas não terem a certeza daquilo que elas pensam sobre você, né? Que está nos Estados Unidos fazendo uma campanha contra as instituições brasileiras e particularmente contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Eu sou muito perigoso. Talvez eu esteja no nível assim, de alerta deles de terrorista, quem sabe, né? Mas vamos continuar aqui ouvindo o Guga Chakra. Mas, Eliane, o próprio Eduardo Bolsonaro tem as contas liberadas no Brasil. Eu não sei do caso específico do Alan dos Santos, mas nesses outros 2 casos eu acompanho, porque eu tenho acesso às redes sociais deles. Eu discordo muito do que eles falam, mas não tem ameaça contra parentes de ministro do Supremo Tribunal Federal. Criticar o processo eleitoral é um direito. A pessoa pode criticar, achar, até onde eu sei, você pode achar que teve fraudes, enfim, a pessoa tem o direito de se expressar sendo verdade ou não. Mas chama atenção que no Brasil tem pessoas com rede social que usam sempre e que fazem críticas muito mais duras, tem as redes sociais liberadas. Mas, enfim, por causa disso, especificamente do que é cidadão e do que é residente permanente, o ministro do Supremo pode sofrer essas sanções que vai causar uma grande repercussão diplomática, enquanto tem um processo que você explicou agora, seríssimo em andamento no Brasil, e tudo, inclusive agora a gente está discutindo esse tema por algo que aparentemente é menor. Libera as redes sociais, deixa ali as pessoas expressarem seus... Sabe o que ocorre? É que se liberarem as redes sociais, as pessoas vão poder falar o que elas quiserem. Elas vão quebrar o monopólio da grande imprensa, né? Como já foi quebrado. E não vai ter como mais. Exatamente isso que o Eduardo Bolsonaro está falando. Eles querem censurar, calar o povo brasileiro, né? Não deixar o povo falar. É por isso que tem muitos aí, meus irmãos, que tem medo de falar, ou muitos já foram calados, censurados, porque realmente a liberdade de expressão que diz que no Brasil velho está sendo escassa. Muitos não têm mais aquela liberdade de expressão, de falar o que quer, de se expressar o que quer, porque simplesmente vai ser censurado, vai ser calado. Essa é a verdadeira democracia no Brasil? Acho que não, né, meu povo? Sexista, misógino, xenófobo, homofóbico, qualquer coisa dessas daí, e não adiantou. Então, nesse momento, quando eles tentam nos censurar, é uma atitude desesperada, né? O Guga, ele tá certo nesse ponto, falando, olha, é só liberar as redes sociais. Só que na cabeça dos ditadores, Guga, não é só liberar as redes sociais. Isso pode ser o presságio do fim deles. Então, eles estão se agarrando ao poder. Porque para eles, em primeiro lugar, a prioridade deles é a manutenção deles no poder. E eles não querem ver essa ordem revertida. Eles querem continuar, né, pagando, principalmente a grande imprensa, como a sua, com muito dinheiro, né? Eu estou vendo aqui, Guga, que no caso, você é uma pessoa bem intencionada. A gente vai acabar discutindo muito nos argumentos, né? A gente vai acabar debatendo muito, mas nesse ponto aqui eu dou esse crédito. Não precisa dizer que você concorda comigo não, porque senão você corre o risco de ser demitido democraticamente, tá? Da Globo News. Mas a gente converge nesse ponto aqui. Eu, inclusive, tenho vários embates com ambos nas redes sociais, não tem o menor problema. A pessoa tem direito de opinião, por mais... Sim, tá certo, é verdade. Eu tô aqui há 20 anos e sou meio contaminado pela primeira emenda. Mas, assim, eu não vejo crimes. Não, Guga, não pague esse pedágio, não. Você não é contaminado pela primeira emenda, você está certo. Essas pessoas que estão dividindo o palco contigo aqui... E Guga, apesar de ter advertências com o Eduardo Bolsonaro, ele concorda com algumas coisas, né? Você vê, meu, que na Globo lixo, você não pode discordar desses esquerdistas, porque caso você caia, você ser demitido. Então, muitas vezes, a Globo, irmão, gosta de mentir na cara dura. Então, tá entrando na live, se inscreva no canal, compartilhe e deixa o like. Por outras ideologias, né? Derivações do marxismo, bolivarianismo, socialismo do século XXI, Foucault, Karl Marx, na escola de Frankfurt, Marcuse. Só que
eles não se dão conta disso ainda. Essas ideias estão por aí e muitas das vezes as pessoas elas assimilam essas ideias e não sabem nem de onde que elas vieram. Crime de calúnia e difamação, você pode processar a pessoa por calúnia e difamação. Mas calar é algo que, assim, eu acho muito forte. Calar, eu fiquei muito impactado pelo Mahmoud Khalil aqui nos Estados Unidos. Foi algo que me chocou muito. Um estudante como eu, na mesma universidade que eu, ser proibido de criticar, condenar a guerra de Gaza. Eu fico muito preocupado que as pessoas não possam exercer a liberdade de expressão. Aqui eles consideram, o Rubio considera crime condenar a guerra na faixa de Gaza. Mas, enfim, eu posso discordar dessas pessoas, Paulo Figueiredo, do Constantino, mas eles têm que ter o direito de se expressar, de criticar o governo, de fazer o que for. Não está muito claro que crime. Eu tenho certeza que eles não ameaçaram nenhum parente do Supremo Tribunal Federal. Diga, já foi, Flavinha. Né? E, mais uma vez, o Google ele bate na tecla que a gente sempre bateu, que é o seguinte: mostra o crime. O inquérito das fake news está aberto desde 2019. Até hoje não teve a conclusão. E por muito menos tempo, outros inquéritos abertos, com muito menos tempo de duração, o STF já trancou a ação penal, trancou a investigação, dizendo que era um tempo muito exagerado e que as pessoas, os investigados, não poderiam sofrer com a espada da justiça na cabeça deles aquele tempo todo. As mensagens da escola chegam por WhatsApp. Sofrer com a espada da justiça na cabeça deles aquele tempo todo. Que isso seria um exagero no direito do Estado, no direito persecutório do Estado. Só que por que isso daí não vale para o Bolsonaro? Isso aí não vale para esse pessoal que é acusado aí de milícia digital, gabinete do ódio, etc. É porque, na verdade, o Alexandre de Moraes ele deseja essa intimidação. O Alexandre de Moraes quer todo mundo comendo na mão dele. É por isso que ninguém duvida que depois do jantar que ele promoveu, né, o presidente da Câmara, Hugo Mota, começou... as pessoas começaram a identificar ali uma mudança no discurso e muitos atribuem a esse jantar com Alexandre de Moraes, em que ninguém sabe exatamente o que foi tratado, né? Porque foi a portas fechadas, obviamente. Guga, eu vou te dizer, primeiro, que parabéns você ter paciência de ficar batendo boca com esse tipo de gente. O Olavo de Carvalho, por exemplo, me chamou aos palavrões. Eu nunca respondi. O Jair Bolsonaro me chamou de mentirosa. Nunca respondi. Eu sou uma jornalista, não sou uma militante. Calma aí. Com certeza você é uma mentirosa, minha senhora. Você é uma mentirosa militante que defende a papangu da Globo Lixo. É isso que você é, né? Aí você fica toda saiadinha porque você acha você mentirosa. E você é o quê? Jair Bolsonaro, e prove que você não é mentirosa. Eu lembro de um fato em que você deu um furo de reportagem da demissão do ministro da Educação, acho que era o Vélez na época, ou o Milton, não lembro, e ele não foi demitido. Foi para depois de 30 dias, não sei. Mas naquele momento o seu furo de reportagem não foi válido, porque o ministro não foi demitido. E aí você espera o quê? Ser chamada de honesta intelectual, de uma pessoa bem informada, de uma jornalista que presta com destreza, né, com perspicácia o seu trabalho? É no mínimo incompetência, é no mínimo ineficiência. Está confiando na fonte errada, deu uma barrigada. Acontece, Eliane. Acontece. Já aconteceu comigo. Uma vez eu coloquei adiante uma notícia que, na verdade, não era uma notícia verdadeira. E o Guga Chakra veio me falar: olha, Eduardo, essa notícia aí que você está falando, etc., ela não é verdadeira. E sabe o que eu fiz? Tive que deletar o post. Acho que eu não cheguei a deletar. Eu botei um RT, eu comentei, falando: olha, desculpa, realmente, isso aqui não é verdade. Acontece, Eliane. Isso daí não é um ataque. Isso daí é simplesmente um adjetivo que cabe naquela circunstância. E às vezes adjetivos ofensivos, eles existem justamente para isso, para a gente dar o tom do tamanho da coisa. Uma pessoa que rouba dezenas de bilhões de reais dos aposentados, como é que você quer que eu chame essa pessoa, senão de um crápula, de um vigarista? Verdadeiramente, né? O Alexandre de Moraes, engraçado que não toca nesse assunto, né? Mas quer prender Bolsonaro, os golpistas. Agora, cadê o dinheiro dos aposentados? Aonde foi parar? Isso o Alexandre de Moraes não fala. Parece que coloca a mão nos ouvidos e não quer saber da verdade. No popular, a mãe, a 10ª geração dessa pessoa está sendo xingada. Porque é difícil você qualificar com palavras uma pessoa que rouba dinheiro de aposentados, de pessoas humildes que não têm dinheiro nem para comprar todos os remédios do mês. Você consegue entender que
talvez você tenha que refazer a sua faculdade, provavelmente formada em jornalismo, não sei, mas você tem que refazer essa higiene mental para entender que as palavras têm uma semântica, elas têm um significado adequado para cada tipo de situação. E isso daí é que dá a dimensão na cabeça das pessoas sobre o que você está querendo dizer. Isso é comunicação, Eliane, pelo amor de Deus. Você está reclamando que o presidente Bolsonaro te chamou de mentirosa. Imaginem se eles jogassem bola com a tua cabeça decapitada, igual fizeram numa publicidade com o presidente Bolsonaro, né? Ou encenassem a sua morte sendo esfaqueada numa motociata, ou tivesse matérias da Folha dizendo que torcem pela sua morte, ou até hoje, como acontece com o pai do outro Noblar, né? Que não é o Guga Noblar, é o... Como é que é o nome do pai dele? Esqueci agora. O Noblar pai lá, que até hoje fica disseminando um monte de besteira. Só que eu olho para aquilo dali e falo, olha, é igual o bêbado da rua. A opinião desse cara é tão importante quanto a opinião do bêbado da rua. Eu vou comprar pão na padaria, passo do outro lado da calçada, tá o bêbado lá, virado de noite, né, doidão de álcool, falando um monte de besteira para mim. Eu olho para aquele cara e, pô, sério mesmo, eu vou parar para processar, para bater boca com ele? Realmente não, eu passo reto. Agora, tem outras pessoas que vale a pena você conversar. E a conversa é um dos caminhos pelas quais você tem até para tirar o crédito dela. Para dizer, ó, esse cara que tá me chamando de mentirosa, né? Mas ele é que tá errado por causa disso. Aqui está aquilo que eu entendo como verdade. E ver se ele consegue te desbancar. Isso é uma democracia, isso é um debate saudável, né? Os lados apresentam as suas teses, colocam à prova do público, tomam críticas e aquele que se sustentar em pé é o vencedor. Agora, eu não posso ter a pretensão de querer controlar o debate público, controlar o senso comum, controlar a opinião das pessoas, só porque eu tenho uma faculdade de Direito, passei no exame da Polícia Federal, sou o deputado federal mais votado da história, fui presidente da CREDEM, tenho relação com diversas autoridades internacionais, já falei com Trump, com Milei, com Vítor Orbán, vários outros presidentes, né, da Colômbia, do Chile. Você pode gerenciar todo o seu... Isso não faz de mim uma pessoa mais especial. Isso faz de mim uma pessoa bem relacionada, uma pessoa que desempenha o seu trabalho, como eu estou prestando aqui, né, essa transparência de dizer que, olha, o deputado aqui que está interpelando o Marco Rubio, a gente teve uma conversa muito interessante com ele sobre o Brasil. Verdadeiramente, o que o Eduardo Bolsonaro fala é verdade, né, meus irmãos? O Bolsonaro é alguém que está lutando pela democracia do Brasil. O pai dele está sendo muito perseguido, o Bolsonaro, né? Então eu peço você ter na live ao vivo, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe, porque a sua inscrição, o seu compartilhamento é importante para o crescimento do canal. Então parabéns, Eduardo Bolsonaro, pela transparência, né? Aqui que não falta, acho que não deve faltar muito tempo para terminar. Essa gente toda aí dessa rede, esse submundo de rede, me xinga, eu não leio e jamais vou responder. Então, você tem uma paciência que eu não tenho. De fato, não tem que responder xingamento. Agora, já te chamaram de bananinha em títulos de jornal, noticiando com seriedade que um ministro da Suprema Corte te chamou de bananinha? Pois é, Eliane. Esse aí os seus amigos jornalistas sérios estavam fazendo até há pouco tempo atrás. O curioso é que agora parece que a coisa se inverteu, né, Eliane? Parece que a coisa está invertida.